Já parou para pensar quem foi o gênio que olhou para o céu e pensou: e se a gente pudesse flutuar por aí, dentro de uma cesta gigante pendurada, num balão cheio de ar quente? Parece loucura, mas foi exatamente essa ideia que deu início à história da aviação. Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir quem inventou o balão de ar quente. A resposta nos leva à França do século XVIII, mais especificamente para a cidade de Annonay. Lá viviam dois irmãos, Joseph Michel e Jacques Etienne Montgolfier. Eles eram donos de uma fábrica de papel, mas a verdadeira paixão deles era a ciência e a inovação. A grande inspiração, acredite ou não, veio de observar a fumaça subindo da lareira e as roupas secando sobre o fogo, que pareciam inflar e querer voar. Eles se perguntaram: que força é essa que empurra a fumaça para cima? Na época, a química ainda estava engatinhando, e eles teorizaram que a fumaça continha um gás especial, mais leve que o ar, que eles chamaram de gás Montgolfier. Hoje sabemos que não era um gás novo, mas simplesmente o princípio de que o ar quente é menos denso e por isso sobe. Mas o erro deles foi o que impulsionou a descoberta. Os primeiros experimentos foram modestos. Começaram com pequenos sacos de seda, aquecendo o ar dentro deles sobre uma fogueira. E funcionou. Os saquinhos subiram. Animados com o sucesso, eles decidiram aumentar a escala. Construíram um balão bem maior, com cerca de 3 metros cúbicos, feito de seda e linho, e fizeram um teste secreto. O balão subiu a quase 300 metros de altura e viajou por quase 2 quilômetros antes de pousar. O sucesso foi absoluto, e eles sabiam que estavam no caminho certo. Era hora de mostrar a invenção ao mundo. No dia 4 de junho de 1783, os irmãos Montgolfier organizaram a primeira demonstração pública em Annonay. Eles construíram um balão enorme, com mais de 11 metros de diâmetro, feito de tafetá e papel. Diante de uma multidão impressionada, eles acenderam uma fogueira de lã e palha sob a abertura do balão. Lentamente, aquela estrutura gigantesca começou a se inflar e a se erguer do chão. Quando foi solto, o balão subiu a uma altura estimada de 2.000 metros e voou por cerca de 10 minutos, pousando a alguns quilômetros de distância. Foi um espetáculo que deixou todos de queixo caído. A notícia se espalhou como fogo por toda a Europa. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta ouviram falar da façanha e convidaram os irmãos para fazer uma demonstração na corte, no Palácio de Versalhes. Mas agora, o desafio era outro. Seria seguro para um ser humano voar? Ninguém sabia os efeitos da altitude no corpo. Para testar isso, eles decidiram que os primeiros passageiros aéreos da história não seriam pessoas. Então, em 19 de setembro de 1783, diante da realeza e de uma multidão de mais de 100.000 pessoas em Versalhes, os Montgolfier prepararam um balão ainda mais elaborado, pintado de azul e dourado. E quem foram os primeiros aeronautas? Uma ovelha, um pato e um galo. A lógica era a seguinte: a ovelha tinha uma fisiologia que, na época, se acreditava ser parecida com a humana. O pato, por já voar, serviria como controle para os efeitos da altitude. E o galo, uma ave que não voa alto, serviria para testar a reação de um animal terrestre. O balão, batizado de La Réveillon, subiu majestosamente, voou por cerca de 8 minutos e pousou suavemente a 3 quilômetros de distância. Os animais estavam todos sãos e salvos. A ovelha estava calmamente mastigando, provando que era possível sobreviver nas alturas. O caminho estava finalmente aberto para o primeiro voo humano. Esse momento histórico não demorou a chegar. Pouco mais de um mês depois, em 21 de novembro
de 1783. O cientista Jean-François Pilatre de Rosières e um oficial do exército, o Marquês de Arlandes, se tornaram os primeiros seres humanos a realizar um voo livre e controlado. Eles subiram a bordo de um balão Montgolfier em Paris. Flutuaram sobre a cidade por cerca de 25 minutos, percorrendo quase 9 quilômetros. Eles controlavam a altitude, alimentando uma fogueira a bordo para manter o ar aquecido. Foi uma conquista monumental. Pela primeira vez, a humanidade havia se libertado das amarras da gravidade e conquistado os céus. É interessante notar que, enquanto os Montgolfier trabalhavam com ar quente, outro cientista francês, Jacques Charles, estava desenvolvendo um tipo diferente de balão, usando hidrogênio, um gás que era realmente mais leve que o ar. Apenas alguns dias após o primeiro voo humano dos Montgolfier, Charles e seu copiloto fizeram o primeiro voo tripulado num balão a gás, que voou mais alto e por mais tempo. Isso gerou uma certa rivalidade, dividindo os entusiastas entre os montgolfieristas, que usavam ar quente, e os charlistas, que usavam hidrogênio. Os balões a gás se mostraram mais eficientes para longas distâncias e altitudes, mas os balões de ar quente eram mais simples e seguros de operar, já que o hidrogênio é altamente inflamável. No final das contas, o legado dos irmãos Montgolfier é inegável. Eles não apenas inventaram o primeiro veículo voador da história, mas também acenderam a chama da imaginação de toda uma geração. A visão deles, nascida da simples observação da fumaça de uma lareira, abriu as portas para tudo o que veio depois: dirigíveis, aviões, foguetes e a exploração espacial. Hoje, os balões de ar quente são usados principalmente para recreação e turismo. Flutuar silenciosamente sobre paisagens deslumbrantes, como os vales da Capadócia na Turquia ou o deserto do Atacama no Chile. É uma experiência mágica, uma forma de se conectar diretamente com aquele sonho original dos irmãos Montgolfier. Eles nos deram a chance de tocar as nuvens e ver o mundo de uma perspectiva completamente nova. Então, da próxima vez que você vir um balão de ar quente colorindo o céu, lembre-se dos irmãos Joseph e Jacques Montgolfier, dois fabricantes de papel de uma pequena cidade francesa que, com curiosidade e engenhosidade, ensinaram a humanidade a voar. E aí, gostou de conhecer essa história incrível? Qual outra invenção você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário. A gente adora ler as sugestões de vocês. E claro, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma viagem no tempo como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.